Eu sempre gostei de conhecer lugares novos, principalmente aqueles cheios de história, onde cada canto parece ter algo a contar. Mas dessa vez, minha experiência foi diferente. Não sei bem como colocar isso em palavras, mas há coisas que a gente sente mesmo sem entender. Achei que valia a pena dividir essa história com você. O trajeto de ônibus até Monte Serafim foi longo e cheio de curvas, mas era justamente o tipo de viagem que eu procurava. Eu precisava de inspiração, ou como costumo dizer, precisava de um sacode na alma para retomar meus projetos de escrita. Não sabia ao certo o que me aguardava naquele povoado encravado entre serras cobertas de matas densas e, segundo os folhetos antigos, mergulhado em histórias que ninguém conseguia explicar muito bem. Quando o ônibus finalmente parou na pequena rodoviária local, não pude deixar de notar o ar levemente enevoado que pairava sobre as ruas de paralelepípedos. Era fim de tarde, e uma garoa fina insistia em cair. Desembarquei com minha mochila e uma mala de rodinhas. Havia poucas pessoas ali. Um senhor cochilando num banco de madeira, duas senhoras conversando num canto, com lenços na cabeça, e o motorista do ônibus, que acenou para mim antes de seguir viagem para o próximo destino. Atravessei a curta área coberta da rodoviária e notei que alguns olhares me seguiam. Nada ostensivo, mas o bastante para eu me sentir um tanto deslocada. Vesti meu casaco com mais firmeza e comecei a caminhar pela rua principal, iluminada por postes antigos que chiavam a cada piscada de luz. De acordo com minhas anotações e uma rápida busca online que eu fiz antes de vir, o lugar mais indicado para se hospedar era a Pousada Ramírez, uma construção antiga herdada pela família do dono. Com poucos turistas e ares de velho solar, parecia perfeito para quem, como eu, buscava tranquilidade e um ambiente propício à escrita. Ao chegar, dei de cara com uma casa de 2 andares, paredes de tijolos aparentes cobertas de eras e uma placa de madeira pintada à mão, onde se lia Pousada Ramírez. Empurrei a porta de vidro e imediatamente ouvi o tilintar de um sininho pendurado em algum lugar perto da entrada. Pois não? A voz grave de um senhor chamou minha atenção. Ele estava em pé, atrás de um balcão de madeira escura. Trajava um colete simples e aparentava ter seus 60 e poucos anos. Boa tarde, meu nome é Marina, reservei um quarto por alguns dias. Marina, sim, está aqui, confirmou folheando um caderninho amarelado pelo tempo. Bem-vinda a Monte Serafim. A forma como ele falou Monte Serafim me soou quase misteriosa, como se o nome carregasse algo que poucos de fora conheciam. Ele me entregou uma chave presa a um chaveiro metálico, bastante surrado. Seu quarto é o de número 9, no fim do corredor à esquerda, segundo andar. Não temos elevador, então espero que não se importe com escadas, disse ele. Concordei. Enquanto subia, percebi que as paredes eram forradas de retratos emoldurados, mostrando grupos de pessoas em fotos antigas, algumas até em preto e branco. Rostos sérios, vestidos de época, um ou outro padre, senhoras com chales. Eram imagens que remetiam a outro século. O quarto era simples e limpo. Uma cama de casal, um armário de madeira, uma mesinha que eu poderia usar como escrivaninha e uma janela com vista para a praça do vilarejo. Apoiei minha mochila na cama e fui até a janela. Lá fora, a garoa se intensificava, encobrindo as árvores mais distantes e o contorno do que pareciam ser construções muito antigas, talvez ruínas de algo maior. Meu primeiro instinto foi tentar descobrir mais sobre o local. Porém, o cansaço da viagem me convenceu a descansar um pouco antes de explorar. Tomei um banho rápido e desci para perguntar ao seu Ramírez sobre onde comer. No saguão da pousada, notei que havia uma lareira pequena no canto, acesa, e 2 poltronas que pareciam convidar a uma boa conversa. Seu Ramírez me viu e, sem que eu pedisse, indicou: se quiser jantar, temos um pequeno refeitório nos fundos, mas não espere grande variedade. Hoje servimos sopa de legumes e pão caseiro. Ele sorriu de um jeito meio contido. Não me pareceu má ideia. Agradeci e segui para o refeitório, que estava vazio, exceto por uma moça de avental que provavelmente era a cozinheira ou ajudante. Sentei numa das mesas e logo recebi um prato de sopa fumegante. Não pude deixar de notar o silêncio do lugar. Apenas o tilintar da colher na cerâmica ecoava.
Após comer, voltei ao saguão e decidi puxar conversa. Seu Ramírez, o que mais tem para fazer por aqui? Ouvi dizer que o vilarejo tem muitas lendas e construções antigas. Ah, lendas não faltam, minha jovem, mas nem todos gostam de falar sobre elas. Por quê? Perguntei com genuína curiosidade. Muita gente acha que algumas histórias ainda andam rondando por aí. Ele deu de ombros. Se você caminhar até o fim da rua e virar à direita, vai ver as ruínas do que era a Casa de Ouro, antiga propriedade de uma família abastada. Dizem que os donos não tiveram um fim muito bom. Poderia ser só um boato local para atrair turistas, mas minha intuição captou algo na expressão dele. O jeito como seu Ramírez desviou o olhar, como se tivesse dito mais do que queria, deixava claro que existia um desconforto real com o assunto. Subi para o quarto tentando não criar expectativas. Abri meu caderno e comecei a anotar algumas impressões, querendo registrar as primeiras sensações. Ouvia a chuva caindo lá fora, mas de vez em quando me parecia captar sons de passos no corredor. Quando verifiquei pela porta, não havia ninguém. Eu estava cansada, mas a empolgação em explorar aquele local mexia comigo. Apaguei a luz e deitei. Foi então que senti uma leve vibração na janela, como se o vento tremesse o vidro. Não seria nada demais, se não fosse a sensação incômoda que me invadiu. Uma espécie de frio interno, como se algo estivesse me olhando. Pensei em levantar e fechar a cortina com mais cuidado, mas preferi ficar quieta. Talvez fosse apenas o cansaço me deixando imaginativa demais. Virei para o lado e fechei os olhos. Acordei com o clarão do sol entrando pela fresta da cortina. Já passava das 8 e um cheiro de café recém-passado chegava lá de baixo. Desci animada, quase faminta. No saguão, encontrei seu Ramírez conversando com uma senhora. Ao me ver, ele interrompeu a conversa. Marina, bom dia. Esta é Dona Francisca, nossa historiadora local. Ela sabe muito sobre os casos e documentos antigos daqui. A mulher, de estatura baixa, cabelos brancos amarrados num coque, sorriu sem muita cerimônia. É um prazer conhecê-la, eu disse, e ela fez que sim com a cabeça. Seu Ramírez me falou que você se interessa por histórias do passado, lendas. Quem sabe possa te mostrar algumas coisas do pequeno acervo que guardo na biblioteca da cidade, ofereceu Dona Francisca. Eu quase dei pulinhos de empolgação. Agradeci na hora. Talvez ela pudesse me indicar alguns lugares interessantes para visitar, sem cair em armadilhas de boatos exagerados. Fui com ela até a biblioteca, uma construção baixa com uma fachada de pedra. Lá dentro, estantes de madeira guardavam livros empoeirados e alguns documentos antigos, mapas e fotografias. Dona Francisca, com calma e certa solenidade, me levou a uma mesa grande onde colocou 2 álbuns de fotos e um caderno de registros do século passado. Monte Serafim nem sempre teve esse nome. Antes chamava-se Canto do Cedro, mas depois que a antiga família Contreras veio morar aqui, houve uma mudança. Diz a lenda que o patriarca Mariano Contreras construiu a Casa de Ouro para abrigar a família e ostentar o poder econômico que ele conquistara com mineração e negócios na região. Ela apontou para uma foto antiga. Este aqui é Mariano, ao lado da esposa. Observei a imagem amarelada. Um homem alto de feições fortes, bigode grosso e olhar determinado. Ao seu lado, uma mulher em vestido escuro, expressão quase ausente. Eles tiveram alguns filhos, mas algo aconteceu. Francisca deu uma pausa dramática. Há relatos de rituais estranhos, sacrifícios de animais e coisas que até hoje o povo não gosta de comentar. A fazenda, ou melhor, a propriedade da família Contreras, ficou praticamente abandonada quando eles morreram. Senti um leve arrepio. Era inevitável associar ao que seu Ramírez havia mencionado na pousada sobre histórias que ainda rondavam o lugar. E hoje a casa está em ruínas, é isso? Perguntei. Sim, mas parte das fundações e de alguns aposentos ainda está de pé. Vira e mexe. Alguém vê luzes ou sombras por lá. Ela me olhou, séria, mas sem forçar uma fantasia barata. Você pode checar por si mesma. Só tome cuidado, pois o terreno está em mau estado. Agradeci a Dona Francisca pelas informações e decidi que na manhã seguinte iria dar uma volta até a tal Casa de Ouro. Apesar de minha ansiedade, preferi não ir logo naquele dia. Já era quase fim de tarde
e a luminosidade estava baixa. De volta à pousada, jantei rapidamente. Arroz, feijão e um ensopado de frango simples, mas saboroso. Conversei um pouco com um casal hospedado ali que estava de passagem, sem grande interesse pelas lendas locais. A certa altura, seu Ramírez se aproximou. Se for dar uma volta hoje, não vá muito longe. As estradas de terra ficam escorregadias com a chuva, e já ouvi de alguns moradores que há gente andando pelos arredores. Não posso garantir que todos sejam bem intencionados. Achei aquele comentário levemente vago, mas agradeci a preocupação. Subi ao meu quarto e, depois de anotar algumas ideias para possíveis textos, apaguei a luz. Foi no meio da madrugada que um barulho me despertou. Parecia um baque surdo, como se algo tivesse caído no corredor. Levantei, preocupada que alguém pudesse ter escorregado, e abri a porta. Tudo estava mergulhado numa penumbra fraca, iluminada apenas por uma lâmpada tremeluzente no teto. Chamei olá, baixinho, mas ninguém respondeu. Voltei para dentro e, quando estava fechando a porta, juro que senti um leve frio passar por mim, como se uma corrente de ar gélido tivesse entrado. Olhei ao redor, sem ver nada. Tranquei-me ali. Meu coração estava disparado, não por uma grande certeza de algo sinistro, mas pelo desconforto daquela sensação súbita. Tentei me acalmar e acabei dormindo de novo depois de um tempo, mas o sono foi agitado e repleto de sonhos confusos. Acordei cedo e, sem querer prolongar qualquer receio, vesti uma roupa mais confortável e peguei minha mochila para explorar o lugar que Dona Francisca chamara de Casa de Ouro. O caminho até a propriedade era, de fato, uma estrada de terra que margeava um pequeno bosque. Havia algumas rochas cobertas de musgo e, de vez em quando, dava para ver a névoa subindo entre as árvores. À medida que eu avançava, senti o ar esfriar. O sol estava encoberto por nuvens altas, criando um clima melancólico. Após uns 15 minutos de caminhada, encontrei o que restava de um grande portal de ferro, quase todo tomado por eras. Um dos portões estava caído, o outro resistia pendurado apenas por uma dobradiça. Atravessei com cuidado, pisando sobre folhas secas e galhos partidos. A Casa de Ouro, se um dia fora majestosa, agora era um esqueleto. Partes das paredes ruíram e algumas janelas não tinham mais vidro, parecendo olhos vazios que me espiavam de longe. Fiquei ali na entrada por alguns instantes, tentando imaginar como devia ter sido a vida naquela mansão. Segui por um corredor lateral, onde o teto ainda estava de pé, embora com várias goteiras. Um cheiro de umidade e sujeira tomou conta de mim. Havia marcas de pegadas na poeira do chão, o que indicava que talvez outras pessoas tivessem passado por ali recentemente. Caminhei até uma sala maior, algo como um salão. Um enorme vitral quebrado ocupava quase toda a parede ao fundo, deixando a luz entrar de forma difusa. Foi então que notei uma pintura descascada, presa à parede. Aproximando-me, vi traços de um homem de olhar duro, provavelmente o tal Mariano Contreras. Senti uma sensação estranha, como se aquela imagem me acompanhasse com o olhar. Era apenas uma pintura deteriorada, mas meu coração começou a bater mais forte. Talvez fosse sugestão por tudo que eu ouvira. Resolvi continuar andando, ainda curiosa. Numa sala adjacente, encontrei pedaços de móveis cobertos de poeira. A cada passo, escutava o rangido de tábuas antigas. Tudo parecia tão quieto que chegava a ser opressivo. Em determinado momento, tive a impressão de ouvir um leve sussurro, algo como se alguém chamasse meu nome de longe. Marina. Congelei. Tentei me convencer de que era apenas o vento passando pelas frestas da casa. Ainda assim, um sentimento de desconforto tomava conta de mim. Decidi, enfim, sair para o pátio, pois a sensação de ser observada era intensa demais. Quando cheguei à área externa, olhei para trás. A fachada da Casa de Ouro, mesmo em ruínas, me transmitia uma certa imponência sinistra. Quase podia ver vultos naquelas janelas desprovidas de vidro. Suspirei fundo e tomei o caminho de volta, querendo não me deixar levar por pensamentos paranormais. Ao retornar para a vila, percebi que uma pequena aglomeração se formava na praça principal. Um homem de meia idade, que eu ainda não conhecia, discutia com outros moradores. Ele falava alto. Eu digo que vi uma luz lá dentro de novo. Gente andando com lamparinas, ou seja lá o que for. E gritos. Parece que estão tentando fazer algum ritual.
Ele gesticulava, parecendo nervoso. As pessoas ao redor tentavam acalmá-lo ou o mandavam ficar quieto, mas ele continuava. Sempre falaram que a família Contreras fez pacto com o diabo. Agora tem gente repetindo isso. Vocês vão ver. Senti um frio na espinha. De alguma forma me senti cúmplice por ter ido lá, mesmo que sozinha e sem nenhuma intenção sinistra. Mas preferi não me manifestar. Fiz o possível para passar despercebida. No final da tarde, como ainda estava agitada com a experiência na Casa de Ouro, resolvi visitar a capela do vilarejo, algo que muitos moradores indicam para quem quer encontrar um pouco de paz. A igrejinha era simples, de paredes brancas e um pequeno campanário. Lá dentro, encontrei o pároco, Padre Esteban, rezando. Aproximei-me devagar e ele se virou sorrindo com gentileza. Eu me apresentei, dizendo estar de passagem e que tinha me impressionado com algumas histórias que ouvira. Ele me convidou a sentar num banco de madeira próximo ao altar. Os rumores sobre a família Contreras correm há décadas, começou ele. Muitos acreditam que o patriarca usava meios questionáveis para manter sua riqueza. O senhor acha que é verdade? Perguntei, sentindo-me meio infantil por depender tanto da opinião de alguém que eu acabara de conhecer. Eu acredito que existam energias que se agarram a lugares marcados por dor, violência ou obsessão. Sejam forças paranormais ou apenas memórias que permanecem, não posso afirmar. Mas sei que muitas pessoas têm experiências desagradáveis perto da Casa de Ouro. Por um instante considerei contar a ele sobre o sussurro que pensei ter escutado, mas fiquei receosa de parecer ingênua. De todo modo, ele acrescentou: se sentir que há algo de errado, não ignore. Há histórias de gente que teve pesadelos terríveis depois de visitar aquele lugar. E há quem diga que algumas pessoas acabam levando alguma coisa consigo sem perceber. Essa frase me perturbou ainda mais. Agradeci a ele pelas palavras e deixei uma pequena doação na caixa de madeira ao lado da porta. Enquanto saía, tive uma sensação estranha de que alguém me vigiava dos vitrais da capela, mas não vi ninguém além do padre. Minha noite começou tranquila, mas, por volta das 2 da manhã, despertei de um sono profundo ao ouvir um ruído que parecia vir de dentro do quarto. Abri os olhos, tensa, e notei que o abajur ao lado da cama tremeluzia como se houvesse um problema na fiação. Sentei-me tentando me situar. Meu coração disparou quando percebi uma sombra próxima à janela. Poderia ser apenas a cortina balançando, mas juro que, por um segundo, tive a impressão de ver uma silhueta humana. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Forcei-me a levantar. Apertei o interruptor principal, acendendo a lâmpada do teto. Com a luz forte, o quarto voltou a parecer um espaço comum de pousada, sem mistérios. Fui até a janela, olhei para fora e só avistei a praça silenciosa iluminada pelo luar. Nenhuma pessoa, nenhum movimento suspeito. Permaneci acordada por um bom tempo, lendo para me distrair. De vez em quando meu olhar corria para a janela, como se uma parte de mim esperasse que algo acontecesse novamente. Mas nada. No dia seguinte notei que meus nervos estavam à flor da pele. Não consegui me concentrar para escrever. O que antes era vontade de desvendar as histórias locais transformou-se em um desconforto crescente. Depois do almoço, conversei novamente com Dona Francisca, que me recebeu na biblioteca com uma xícara de chá de ervas. Contei a ela, com cuidado, que estava me sentindo observada, principalmente nas últimas noites. Ela me encarou séria, sem esboçar surpresa. Não é a primeira vez que ouço algo assim, Marina. Sinceramente, se me permite um conselho, vá embora de Monte Serafim por uns tempos. Descanse. Não temos muitas certezas sobre o que acontece na Casa de Ouro ou com as pessoas que se sentem afetadas por ela. Fiquei em silêncio, mexendo na xícara de chá, considerando a ideia. Uma parte de mim detestava o sentimento de fuga, de parecer que eu estava me rendendo a um medo irracional. Mas outra parte, mais racional talvez, me dizia que não valia a pena arriscar minha sanidade. Ao anoitecer, comecei a arrumar minhas coisas. Já tinha decidido que pegaria o primeiro ônibus na manhã seguinte. Queria acreditar que estava sendo apenas precavida, mas o fato é que eu já não conseguia ficar em paz naquele quarto. Por volta das 10 da noite, enquanto guardava meu caderno de anotações na mala, senti um calafrio e um cheiro estranho.
parecido com terra molhada misturada a algum odor mais forte, quase sulfuroso. Olhei ao redor tentando achar a fonte daquele cheiro, mas nada se via. Foi então que a porta do meu armário rangeu e se abriu sozinha, bem devagar. Me aproximei, achando que talvez a dobradiça estivesse solta. Não encontrei nada de anormal, mas meu estômago revirava de tanta tensão. Fechei o armário, respirei fundo e por alguns segundos precisei me convencer de que não havia nada ali. A sensação de ser vigiada, porém, era quase tangível. Não consegui dormir. A noite foi longa e de tempos em tempos eu piscava as luzes para garantir que funcionavam. Sentia que se ficasse no escuro total, algo poderia se manifestar de maneira mais concreta. Talvez fosse só minha imaginação dominada pelo medo. Ainda assim, cada rangido da madeira do piso soava como passos. Por volta das 4 da manhã, ouvi um som que jurei ser uma porta do corredor batendo. Abri a minha e saí para o hall, sem ver ninguém. O corredor estava vazio, iluminado apenas por lâmpadas fracas. De repente, perto da escada, tive a nítida impressão de ver um vulto comprido, translúcido, que se movia devagar. Meus olhos ficaram marejados de pavor. Pisquei e ele sumiu. Não sei se foi um jogo de luz, se eu estava sonolenta ou se aquilo era real. Voltei para o quarto e tranquei a porta, o coração aos pulos. Passei o resto da noite acordada, esperando ansiosa pelo amanhecer. Quando o dia clareou, peguei minhas malas e desci. Encontrei seu Ramírez acendendo a lareira no saguão. Ele me olhou com certo pesar. Vai partir já, Marina? Vou sim. Consegui adiantar minha volta. Agradeço muito a hospitalidade. Ele não insistiu para que eu ficasse mais, apenas deu um leve sorriso e comentou: Você fez o que pôde. Às vezes este lugar não é para todo mundo. Espero que fique bem. Concordei em silêncio, paguei a conta e me despedi. Enquanto caminhava rumo à rodoviária, observei as casas antigas, a névoa que mal se dissipava, o céu encoberto. O ar frio parecia atravessar meu casaco e senti pela última vez aquele arrepio que me acompanhara nos últimos dias. No ônibus, finalmente em movimento para longe de Monte Serafim, tentei racionalizar tudo o que vivi. Talvez tivesse sido só a combinação de cansaço, atmosfera sombria e histórias macabras me influenciando. Mas não podia negar os ruídos, a porta do armário se abrindo sozinha, a sensação de estar sendo observada, o vulto no corredor. Não sei até que ponto o passado daquela casa e as suspeitas de rituais do patriarca Mariano Contreras ainda persistem como uma energia que se prende ao lugar. Só sei que após aquela viagem, carrego comigo uma certeza desconfortável. Às vezes a fronteira entre o que é real e o que é imaginário se torna frágil demais. Se alguém me perguntar se acredito em assombrações ou presenças mal intencionadas, não saberia dar uma resposta definitiva. O que posso dizer é que, em Monte Serafim, senti na pele a estranha combinação de medo e fascínio, e que até hoje evito lembrar do vulto que pensei ter visto naquelas escadas na última noite. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Eu trabalhava em um grande supermercado 24 horas numa cidade de porte médio aqui no Brasil, o qual eu prefiro não dizer o nome. Naquela época, a rede ainda não tinha reduzido o horário de funcionamento por causa de crises ou pandemia, então a loja ficava sempre aberta, o que para mim era conveniente e exaustivo ao mesmo tempo. Eu fazia o turno da noite, entrava às 10 da noite e só largava às 7 da manhã do dia seguinte. Embora fosse muito cansativo, eu não tinha outra opção. Precisava garantir o sustento do meu filho e pagar o aluguel em dia. Durante a semana, eu acumulava mais um trabalho meio período durante a tarde, então dormia pouco. Ainda assim, eu fazia isso para poder levar meu filho à escola pela manhã e buscá-lo à tarde. Às vezes, minha rotina era um caos total. Se o despertador tocasse e eu não estivesse atenta, corria o risco de perder a hora de levá-lo ou de chegar atrasada no supermercado. Nessa fase,
Eu vivia tomando café e energético para aguentar. Meu supervisor noturno, o Joel, até me dizia que eu andava parecendo um zumbi. Esse supermercado onde eu trabalhava era enorme. Não era apenas uma seção de alimentos. Vendia roupas, eletrônicos, brinquedos, uma variedade absurda de coisas. À noite, geralmente ficavam poucos funcionários no salão principal. Na parte da frente, quase sempre tinha apenas um caixa de autoatendimento funcionando, monitorado por um funcionário solitário. Lá pelos fundos, perto do depósito, ficava o pessoal de reposição de produtos pesados ou congelados, mas cada um costumava cuidar do seu setor, sem muita interação. E por fim, tínhamos o gerente noturno de plantão que de vez em quando circulava pela loja para ver se estava tudo em ordem. Lembro que, em uma noite de vento gelado, cheguei para trabalhar às 10 em ponto. Ainda havia clientes circulando, algumas famílias fazendo compras para a semana. Normalmente, por volta da meia-noite, o movimento caía muito e eu até gostava do sossego. Mas assim que passou da meia-noite, comecei a reparar em um cara que me chamou a atenção. Ele tinha o cabelo encaracolado e trazia uma mochila preta, que parecia estar lotada de alguma coisa. Talvez roupas, não sei. Apesar de eu ter visto vários clientes esquisitos naquele trabalho, alguma coisa nesse sujeito me incomodou de cara. Naquele momento eu estava no corredor de cereais. Minha função era repor as caixas de flocos, barras de cereal e afins. De repente, percebi esse homem passar muito devagar pelo início do corredor, dar meia volta e parar lá na ponta, como se estivesse fingindo checar os produtos na prateleira. Ele manteve o olhar em mim por alguns segundos, e eu fiquei sem graça. Quando retribuí o olhar, ele desviou rapidamente e começou a mexer nas embalagens de granola. Senti um calafrio, mas tentei continuar meu serviço. Ele então se aproximou devagar e perguntou onde ficava a seção de pães de forma. Apontei a direção e ele saiu arrastando os pés, com uma leve mancada na perna que me chamou a atenção. Na hora, me perguntei se ele precisava de ajuda ou algo assim, mas ele sumiu rápido do corredor. Continuei meu trabalho, tentando não dar muita importância ao assunto. Porém, uns 10 minutos depois, ele reapareceu no final do corredor. Eu fingia que não o estava vendo, mas percebi que ele me observava. E a cada poucos minutos, ele passava de novo, como se estivesse dando voltas pelo supermercado sem pegar absolutamente nada para comprar. Nem pão, nem cereais, nada. Aquilo me deixou desconfortável. Decidi terminar o corredor o mais rápido possível. Então peguei o carrinho vazio e fui para o depósito lá nos fundos, para buscar outra leva de produtos. Escolhi de propósito ir para uma área mais distante, o corredor dos salgadinhos, que ficava quase do lado oposto de onde eu estava antes. Pensei, com certeza esse homem já foi embora, ou pelo menos me perdeu de vista. Mas me enganei. Lá estava eu, organizando as prateleiras e conferindo datas de validade, quando senti alguém me encarando outra vez. Olhei para o lado e no fim do corredor vi aquele mesmo sujeito, parado, só que dessa vez sem disfarçar tanto. Ele continuava de mochila nas costas, sem segurar nenhum produto, como se estivesse rodando a loja apenas para me encontrar. Meu coração disparou. A noite era silenciosa e aquele supermercado imenso ficava com um clima meio sombrio de madrugada. Tentei focar na arrumação dos pacotes de salgadinhos, mas logo ele se aproximou. Falou algo sobre eu ser muito bonita para trabalhar naquele horário e perguntou se eu não me sentia sozinha. Soltei um sorriso forçado, meio sem graça, e disse que estava tudo bem. Ele começou a fazer várias perguntas pessoais. De qual bairro eu era, se tinha marido, se ficava muito tempo sozinha em casa. A cada pergunta eu tentava responder vagamente ou até inventar detalhes, porque sentia que ele não precisava saber nada da minha vida. Ele insistiu para que eu passasse meu número de telefone. Argumentei que estava saindo com alguém e que não podia ficar dando meu contato a qualquer pessoa. Então ele veio com a história de que não tinha problema sermos só amigos, que eu parecia uma pessoa gente boa. Para encerrar rápido, passei um número falso. Ele deu um sorriso estranho, balançando a cabeça, como se estivesse confiante de que aquilo significava alguma oportunidade. Em seguida, me despedi dizendo que precisava continuar o trabalho e afastei meu carrinho, tentando parecer ocupada. Imaginei que com o telefone em mãos, ele fosse dar o fora.
O tempo passou, e na minha cabeça eu estava livre daquele incômodo. Porém, por volta das 2 da manhã, ouvi minha colega Paula me chamar pelo walkie-talkie. Ei, você está no corredor de salgadinhos, certo? Tem um homem perguntando por você aqui na seção de bebidas. O cara parece meio esquisito. Disse que quer falar com você. Meu estômago embrulhou na hora. Pedi que ela dissesse que eu já tinha ido embora ou estava ocupada no estoque. Queria evitar uma nova abordagem a todo custo. Foi então que decidi me esconder na sala de funcionários, um espaço simples com mesa, cadeiras e alguns armários. Achei que lá, pelo menos, eu poderia ficar fora de vista até o cara desistir e fosse embora. Assim que entrei na sala, joguei meu corpo em uma das cadeiras, tentando respirar e pensar em como lidar com aquilo. Para minha infelicidade, em menos de 2 minutos, as portas duplas balançaram e ele apareceu. Abriu as portas com força, como se já soubesse exatamente onde me encontrar. Estava com o rosto transtornado de raiva e falou quase gritando: "Como é que é? Você me deu um número falso!" Na hora senti o sangue gelar. Tentei levantar devagar e manter a calma. "O senhor não pode ficar aqui. Esta área é restrita aos funcionários." Ele retirou a mochila das costas e a colocou em cima da mesa, começando a abrir o zíper sem desgrudar os olhos de mim. Parecia que queria me mostrar algo que tinha ali dentro. Não esperei para descobrir. Levantei às pressas, tentei dar a volta para passar por ele. O homem ainda tentou segurar meu braço, mas na adrenalina consegui me soltar. Saí correndo pelos corredores do supermercado e fui em direção à saída principal. Em nenhum momento pensei em procurar o gerente ou algum segurança. Eu só queria chegar ao meu carro. Parecia que todos os meus instintos gritavam para eu sair dali. Enquanto corria, percebi que ele vinha atrás, mas estava mais lento, talvez por causa daquela mancada ou de alguma substância. Não sei. Só sei que, felizmente, pude entrar no meu carro primeiro e trancar as portas. Quando bati a porta, vi o homem surgir do lado de fora do prédio. Ele me avistou, mas era tarde demais. Dei partida e fui embora, tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Lá do retrovisor, notei sua expressão de fúria misturada com um ar de decepção. Assim que me afastei, peguei o celular e liguei para o Joel, o gerente noturno. Contei o que havia acontecido e disse que não me sentiria segura em voltar à loja naquela noite. Ele achou um absurdo eu abandonar o posto sem mais nem menos, mas quando expliquei que o sujeito parecia agressivo e podia ter alguma coisa suspeita na mochila, ele mudou de tom. Prometeu que chamaria a polícia para verificar as câmeras e garantir que o cara não entrasse mais na loja. Mesmo assim, pedi para me manter afastada naquela noite. Eu não tinha condições emocionais de retomar o turno depois de passar por um susto daqueles. No dia seguinte, já mais calma, voltei lá para conversar pessoalmente com o Joel. Ele me mostrou o registro das câmeras. Dava para ver o homem circulando pelos corredores, sempre se aproximando de mim. Até o momento em que ele entra na sala dos funcionários e logo depois me vê correndo para a saída. O Joel disse que passaria tudo para a polícia, pois o comportamento do homem era claramente ameaçador. Nunca mais ouvi falar dele. Desde então não consigo esquecer a sensação de estar na mira daquele sujeito. Já trabalhei ali por mais um tempo e conheci vários clientes estranhos de madrugada, mas nada que se compare àquela noite. Às vezes me pego pensando no que ele realmente carregava na mochila e o que teria feito se tivesse conseguido me segurar ali na sala. Talvez fosse algo inofensivo, mas a forma como ele me encarava... Bom, só de lembrar, ainda me dá arrepios. Depois disso, o supermercado até chegou a mudar o horário de funcionamento, possivelmente por outros motivos também. Mas nunca consegui deixar de relacionar esse caso à falta de segurança que existia de madrugada. Hoje eu tenho um emprego diferente e horários mais normais, mas toda vez que entro em um mercado tarde da noite, a lembrança volta. Aquela perseguição, aqueles olhos furiosos e a mochila se abrindo diante de mim são cenas que, infelizmente, ficaram gravadas na minha memória. Nunca saberei ao certo o que ele pretendia, e talvez seja melhor assim. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.
Tem uma história que não aconteceu diretamente comigo, mas com a minha avó, Dona Selma, quando ela era bem jovem. Ela sempre foi uma mulher forte, mas carrega uma marca profunda por causa do que viveu há muitos anos, no centro de São Paulo, num cortiço que já nem existe mais. Dizem que ficava numa travessa apertada da região do Brás, perto da antiga linha do trem. Depois de se separar do meu avô, ela estava sem muitos recursos e com apenas alguns móveis, mudou-se para aquele lugar barato. Lá, ela chegou acompanhada da filha de 4 anos, a Luísa, que seria a minha tia. Nos primeiros dias, a rotina foi até tranquila. O quarto que elas alugaram era minúsculo, com janelas emperradas e cheiro de mofo, mas pelo menos a dona do cortiço não cobrava caro. Havia 2 outras inquilinas morando na parte de baixo, todas mais ou menos da mesma idade da minha avó. Era um lugar simples, um corredor estreito, área comunitária para lavar roupa e uma pequena cozinha compartilhada. A minha avó trabalhava como costureira em uma fábrica durante o dia e deixava Luísa com a irmã mais nova dela, que também morava por perto. Foi depois de umas 2 ou 3 semanas que as coisas começaram a ficar estranhas. A Luísa passou a comentar que conversava com alguém, uma pessoa que a minha avó não via. A princípio, ela pensou se tratar de uma amiguinha imaginária, algo comum em crianças que passam muito tempo sozinhas ou longe da mãe. Mas a insistência da menina despertava curiosidade. A cada dia, ela trazia novos detalhes sobre essa pessoa invisível. Certa tarde, a Luísa chegou animadíssima do passeio com a tia e disse que queria voltar correndo para falar com a nova mamãe. A minha avó estranhou aquilo e perguntou de quem ela estava falando. Luísa respondeu com a inocência típica de uma criança que tinha 2 mães. A mãe de verdade, minha avó, e a outra, que aparecia quando todo mundo estava dormindo. Comentou também que essa mãe ficava chorando baixinho à noite e dizia sentir muita saudade. Minha avó ainda achava tudo fruto de imaginação. Mas numa tarde de folga, enquanto costurava em casa, ela ouviu a filha tagarelando num canto do quarto. Aproximou-se sem ser notada e teve a impressão de escutar uma segunda voz sussurrando. Na hora ela perguntou: "Luísa, com quem você está falando?" A menina, bem tranquila, respondeu: "É a outra mamãe. Ela disse que seu dedo está machucado porque você se picou com a agulha, não foi?" Minha avó levou um susto, pois, de fato, momentos antes ela havia se furado costurando um uniforme rasgado. Não tinha mencionado isso a ninguém. Aquilo a deixou arrepiada. Nessa mesma noite, a insônia tomou conta dela. Por volta das 2 da manhã, escutou ruídos na área da cozinha. Parecia a voz suave de uma mulher, misturada ao som de Luísa falando baixinho. Tremendo, ela levantou da cama e, com cuidado para não fazer barulho, foi até a porta que dividia o quarto do corredor. De lá, conseguiu espiar por uma fresta a imagem de Luísa sentada no chão, acariciando o cabelo de uma figura feminina. A mulher mantinha o rosto inclinado, quase escondido, mas dava para notar que usava um vestido muito claro e que seus braços eram tão pálidos que quase refletiam a fraca luz que vinha da rua. Minha avó travou. Queria correr e abraçar a filha, mas ficou paralisada pelo medo. A mulher sussurrou algo e a Luísa levantou correndo. Foi então que ela deu de cara com a minha avó, que ainda espiava. Assustada, a menina só disse: "Mamãe, ela quer que eu vá morar com ela, mas eu não quero. Pede para ela ir embora." Num impulso, minha avó acendeu a lâmpada e gritou pedindo que aquela coisa sumisse dali e deixasse sua filha em paz. Os vizinhos acordaram e foram verificar o que estava acontecendo. Encontraram as 2 encolhidas e a minha avó quase sem voz, tremendo e chorando. No dia seguinte, enquanto lavava roupa num tanque coletivo, uma vizinha mais velha, intrigada, quis saber detalhes da confusão. Quando ouviu o relato, ficou pálida. Então contou que, anos antes, no mesmo quarto onde minha avó estava, morou uma moça jovem com a filhinha de 4 anos. O pai da criança era violento e as espancou de tal forma que a criança faleceu no hospital. A mãe, devastada pelo luto, acabou se suicidando ali mesmo, tomando remédios numa noite chuvosa. A dona do cortiço a encontrou sem vida dias depois, quando notou que ela não saía mais do quarto. Depois de ouvir aquilo, minha avó arrumou as coisas e deixou o lugar logo em seguida.
O medo de que a outra mamãe continuasse seguindo a Luísa era imenso. Infelizmente, 2 anos depois, morando em outro cortiço, a menina foi encontrada caída em uma escadaria. Ninguém soube explicar como ela saiu do quarto no meio da madrugada, mas a minha avó conta que, naquela noite, teve um sonho em que via a mesma figura de vestido claro, chamando a filha pela janela. Até hoje, a minha avó mal consegue falar sobre esse assunto sem se emocionar. Ela acredita que aquela mulher jamais superou a perda da própria filha e, de alguma forma, queria adotar a Luísa. Se o que aconteceu foi mesmo algo sobrenatural ou uma sucessão de tragédias, eu não sei dizer. Mas o olhar da minha avó quando fala disso não deixa dúvidas. Há marcas que o tempo não apaga. Eu mesma sinto um arrepio toda vez que lembro dessa história. E confesso que fico me perguntando se ainda há ecos daquela mãe fantasma vagando por aí, em algum canto esquecido do centro de São Paulo. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.